Boa tarde, colegas hoteleiros. Meu nome é Werther Vieira Udre, eu sou gestor do grupo American Flex, atuo no segmento de hotelaria há mais de 16 anos, sempre voltado para a linha de colchões. A nossa intenção aqui hoje é apresentarmos para vocês, hoteleiros, um pouco do que é este mercado de colchão e o que é essa experiência que eu tenho ao longo de 16 a quase 18 anos já, junto com os senhores neste mercado, tanto no Brasil quanto na América Latina. A American Flex, ela é um grupo voltado para e exclusivamente colchões de hotéis, além da linha de varejo e outros segmentos que ela atua dentro do seu conglomerado. Bom, deixe-me passar uma situação antes de falar sobre assistência técnica, garantia, tratarmos um pouquinho sobre o que é uma certificação dada pelo Inmetro, pelo ProEspuma. São muitas informações, mas que didaticamente eu quero passar para os senhores. Mas primeiro deixe-me ilustrar a vocês o que é um colchão de varejo e o que é um colchão de hotelaria de uma forma mais simples possível e didática. Assim, nós pegamos uma linha de raciocínio e seguimos com esses três temas rapidamente. Colchão de varejo, ele é muito diferente do que é um colchão de hotelaria. As três coisas mais primordiais, mais básicas no colchão de varejo é o fato de, invariavelmente, você trabalhar um lado apenas. No varejo, a grande maioria das indústrias, e a American Flex também, neste mesmo ritmo, produzem colchões que usam não a dupla face, somente um lado. É como se o lado de baixo não fosse utilizado e nós utilizamos apenas o lado de cima. E aqui você faz o giro somente cabeça-pé, este movimento. Isto é um colchão usualmente no varejo. Existem exceções, como nós também temos, mas para o varejo, invariavelmente, o one face, como ele é chamado, é o mais usado. A segunda característica, você tem aqui na sua lateral bordas de espuma. A mola vem, trabalha até uma altura e aqui você tem blocos de espuma. Qual é a função disso no varejo? Deixar o tecido mais esticado, dar um conforto lateral para quando você senta aqui e não sente esse aço como tem na hotelaria. Então, isso é um colchão de varejo. E, naturalmente, a diversificação de tecidos que você encontra também no varejo. E na hotelaria? O que é que nós temos na hotelaria? Na hotelaria nós temos 100% de espaço em molas. Veja, a mola vem até a sua extremidade. Depois, ela segue com uma borda de aço. Olha, esta borda de aço, ela acompanha todo o colchão. Aqui não tem espuma, não tem nada, é totalmente aço. Qual é a função disso? Ora, a função deste aço é trazer sustentação no suporte de peso na sua borda. No hotelaria, você tem muito esse uso, amarra sapato, aperta, senta na extremidade. E se for uma borda de espuma e o cuidado não é o mesmo para com o colchão da minha casa, você tem essa deformação mais rapidamente. E com o aço, isso não acontece. No aço, ele resiste por muito mais tempo. Então, isto é uma regra, eu diria que básica, entre colchão de varejo e colchão de hotelaria. Existem outras situações laterais, mas como o objetivo aqui não é tanto falar sobre as características de colchão, mas essa introdução é fundamental para nós seguirmos com o raciocínio. Outra coisa, falando de hotelaria, você tem, por exemplo, pezinhos. Ora, o que é que eu encontro num pezinho de colchão de hotelaria? Que nós temos que observar isto. Ora, você tem madeira. Se eu trabalho lá no Nordeste e eu uso pés de plástico, por exemplo, ou PVC ou coisa parecida, eles trincam no decorrer dos anos. Um pé de madeira tem muito mais resistência. A American Flex usa pés de madeira.
Outra coisa fundamental, regulagem. Veja, isso é uma regulagem. Qual é a função? Nos pisos frios, invariavelmente, você pega uma situação de desnível ou outra. Imagina você tendo que colocar calço de papelão ou fazendo gambiarra no quarto do hóspede, porque ele está manco, ele está com barulho de madrugada, ele está com percalço, ele não afirma, não assenta. Então você regula para que ele dê nível, em pisos frios principalmente. Isto é hotelaria. O varejo nem sempre tem esse tipo de pé. A American Flex usa tanto no varejo quanto na hotelaria este tipo de pé. Isto é padrão nosso. Mas você tem essas diferenças básicas entre um produto e outro, genericamente falando, ok? Muito bem. Dito isso, você tem uma outra situação, são as proteções. Quais são as proteções usadas no colchão? Antiácaro, maravilha, isso é usado. Antifungos, isto é usado na hotelaria, ok? Que mais eu uso? Eu uso antiácaros, antifungos na espuma. Aqui vão químicos junto com a nossa mistura, já que nós, American Flex, somos produtores de espuma, não compramos espuma, nós fazemos, nós formulamos e nós produzimos e colocamos em nossos colchões. Aqui tem antiácaro, antifungo, o tecido, a trama do tecido também tem. Na hotelaria, isto é fundamental. As boas marcas, as boas indústrias de colchão no Brasil também produzem isso. As que produzem espuma já colocam na sua composição e formulação antiácaros e antifungos. Tecido, a mesma coisa. Uma ressalva, você tem neste tipo de produto com ou sem antichama. Legal? Olha, isso tem uma característica natural, mas você tem que pedir e tem que ser do seu interesse. Interessa ter um produto com antichama? Qual é a função do antichama se a maioria dos quartos já não estão mais com fumantes? Mas nós temos alas de fumantes. Você tem que pensar nisso. Ele custa um pouco mais caro. Agora, a grande maioria não tem seguros para o quarto, enfim, são detalhes que têm que serem vistos, mas que faz diferença na hora da tua compra. Com antichama, a maioria usa sem antichama. Bom, e o que é que está sendo feito neste momento para os produtos pós-pandemia? O que é que nós do grupo estamos e fizemos durante este percalço, esse susto que o mundo todo teve, mas buscamos alternativas. Lembra do box? Veja, o box ele é usado o tecido compondo com o colchão. E que tal você ter um produto resistente a abrasivo? Qualquer que seja. Esse álcool em gel que você passa, poderá passar na base do seu colchão, eliminando a saia, por exemplo. A saia pode ser um foco. O que é que nós pensamos nesse sentido? Dá uma olhada nisso. Isso aqui é um tecido muito usado, e vocês conhecem esse tecido, nos tênis. Os tênis de nylon que estão nos pés de muitos brasileiros, eles saem disso aqui. Muito bem, nós descobrimos que isso aqui na base é fantástico. Eu revisto a minha base, ou box, com esse produto, que é muito resistente a abrasivo. Essa tela, ela é usada inclusive em cadeiras de escritório. Aquele encosto de cadeira todo furadinho também é feito com esta tela aqui. Ele aceita abrasivos de qualquer natureza e tem uma resistência muito maior. Diferente se você pegar, por exemplo, o curvin. Veja, o curvin, ele é muito usado, principalmente no Nordeste. Os senhores do Nordeste sabem muito bem o uso dele, no bege, no marrom, que são as duas cores mais usadas. Só que aqui, a hora que você passa o abrasivo, seja ele álcool, seja ele um desses detergentes mais fortes, ele com o passar dos anos, ele trinca, somando-se o sol, o calor, mais o abrasivo que você passa aqui, ele trinca, ele craquela todo e perde-se o uso de uma napa. Mas ainda é o mais usual, é o que nós usamos com muita frequência. E agora? Agora, de uns meses para cá, já colocamos e estamos com este produto.
Este produto você tem nas nossas bases. A tela mesh. É uma tela que você hoje tem uma asepsia maravilhosa e comprovada. Ok? Isto é o que se tem de novo no pós-pandemia, nessa situação que nós estamos vivendo com relação a revestimento. Vamos falar agora sobre garantias. O que é que os colchões no Brasil fazem com relação a garantias? Garantias do Inmetro, por exemplo, que é o mais usual. Ora, as garantias do Inmetro, elas são dadas para colchões de molas e são dadas para colchões de espuma. Mas o Inmetro, ele não fiscaliza garantias. Gente, nós não podemos confundir o trabalho do Inmetro. O Inmetro, ele fiscaliza este produto, mas ele não diz se a garantia desse produto tem que durar 3, 4 ou 5 anos. A função do Inmetro é dizer o seguinte: para este produto, American Flex, que está no seu hotel, ele vai dizer assim, tem que ter molas. E nós dizemos para o Inmetro, é um colchão de molas ensacadas, como esse produto aqui. Ora, depois, o que o Inmetro olha? Ah, muito bem, para esse produto de molas ensacadas tem que ter espumas com densidade acima de 26. Densidade 26, 28, 30 e por aí afora. E temos que ter feltro. Temos que ter medidas específicas. Se eu disser para o Inmetro que esse colchão tem 2 metros, ele vai dizer assim, esse colchão está dentro da lei. Esse colchão está dentro da lei porque está com molas e está com espumas, com densidade e com altura. Isto é a função do Inmetro. Ele não diz para mim, American Flex, que eu tenho que dar 3, 5, 10 ou quantos anos for. Para isso, eu tenho outro selo. O selo Proespuma. No selo Proespuma, sim, eu tenho, pelo selo Proespuma ter muito mais tempo de vida no Brasil, ele naturalmente tem mais know-how, mas ele não é uma entidade como o Inmetro, que pode multar. Se eu estiver fora dos padrões especificados pelo Inmetro, que é o que ele nos exige por revestimento, por mola, por densidade, se eu estiver fora disso, ele me aplica uma multa. A garantia de 2, 3, 5 anos, isto não é especificação do Inmetro. Existe um selo particular, onde as associações de colchoeiros do Brasil se reuniram e pagam para que este grupo, chamado Proespuma, normatizem e fiscalizem e sancionem, perdendo o selo ou não, né, para mantermos as especificações corretas, que aí sim, eu digo, eu vou dar 2 anos, 3 anos ou 5 anos, ok? Então, isso é fundamental. Nós temos que entender esta diferença entre o que é um colchão que o Inmetro fiscaliza e o que é um colchão que o selo Proespuma. Nós temos aqui, olha, os dois selos. Se nós temos o selo Inmetro, tem que ter isso aqui. Essa etiquetinha que vocês estão vendo aqui, que meu dedo está apontando, é do Inmetro. Eu tenho um número. As indústrias que dizem ter o selo Inmetro, eles têm que provarem na faixa do colchão que isso está correto. Tem que mostrar. Esse selo é obrigatório. Ah, eu tenho selo, mas não veio bordada a etiqueta? Está errado. O selo Proespuma, olha o selo Proespuma dizendo o seguinte, aqui eu estou garantindo altura, densidade, tempo de garantia. São coisas distintas. Inmetro, agora isto custa. Colegas hoteleiros, isto tem um custo. Para que nós possamos moralizar este mercado, principalmente no mercado hoteleiro, aonde não tem o menor sentido eu fazer o que eu faço no varejo. No varejo dá um defeito, dá uma assistência técnica, o que eu faço? Olha, eu digo que vou consertar o colchão no varejo.
Agora, eu, American Flex, na hotelaria, isto uma situação minha, eu não posso dizer para você, hoteleiro, olha, fecha a porta do seu quarto que eu vou retirar o colchão e vou consertá-lo e devolvê-lo para você. Isso não tem o menor sentido. Isso não tem lógica. Então, o que é que nós fazemos no nosso setor, dentro do Grupo American Flex? Comprovou o problema? Está dentro da garantia? Nós mandamos o colchão até lá e recolhemos o que está estragado. O movimento é o contrário. Isso tem que ser negociado. Vocês têm que pensar nisso naquele momento de BO, de problema. Né? A hora que dá o boletim de ocorrência, não, vamos consertar. Não. O teu representante, o nosso representante, ele vai lá, ele olha o produto, ele identifica, ele bate a foto, ele manda para os selos, para os órgãos correspondentes. Nós temos ISO 9000, temos todas as certificações normais e exigidas e as não exigidas no Brasil, para que vocês, hoteleiros, tenham segurança. Então, este selo, ele tem este balizamento, este controle. E, ora bolas, eu também tenho que dizer para vocês, deu problema? Não vamos consertar como faz o varejo. Nós vamos trocar. Esta é a ideia. E, por fim, eu quero trabalhar um pouquinho sobre... vamos lá. Aqui, para mim não me perder. Olha só. Quero só fazer uma pontuação sobre garantia. Existe a garantia de lei, que é o Código de Defesa do Consumidor. A garantia de lei é 90 dias. Para esses 90 dias, após a emissão da nota fiscal, senhores, é troca para qualquer fábrica, seja para nós do Grupo American Flex, ou seja para qualquer indústria. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro diz 90 dias após a emissão de nota para troca. Mas eu não dou 90, eu dou muito mais. Eu não dou um ano, eu dou mais. Mas garantia de lei é 90 dias. Agora, as boas fábricas, elas garantem o que elas produzem. Mas a garantia não é nada além do que o tempo que eu garanto que não vai dar defeito. É esta a intenção. Então, não vamos misturar e pensar em 90 dias com o Código de Defesa do Consumidor, com a garantia que eu dou, que não é tempo de uso. Tempo de uso de um produto como este aqui é diferente da garantia. Tempo de uso não é 1 ano, 2 anos, que é o que as indústrias de colchões no Brasil dão. Tempo de uso é vida útil. Qual é a vida útil do colchão American Flex? Olha, invariavelmente, dependendo do uso, 5 anos, 7 anos, 10 anos, isto é uso, não é garantia. Então, esta é a intenção deste vídeo. Agradeço a oportunidade de poder falar aos senhores hoteleiros e espero poder os ver pessoalmente aí, ou quem sabe na próxima Equipe Hotel, se assim Deus nos ajudar. Muito obrigado.